Depois do primeiro debate dos presidenciáveis para as eleições de 2018, se falou muito sobre saúde, educação, segurança? Não! Só falamos sobre Ursal. E aqui no Arte de Segunda não podia ser diferente. Ursal seria a sigla para a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Parece loucura? Para muita gente não é. Para muita gente isso é extremamente perigoso. Bem, eu não conhecia essa teoria da Ursal, acabei de ficar sabendo. Achei os memes muito engraçados e divertidos, tô rindo até agora dos memes que tudo isso gerou. Mas ver o mapinha lá da Ursal me fez lembrar de uma obra de arte extremamente interessante do Joaquim Torres Garcia. E é sobre ele que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês. Joaquim Torres Garcia nasceu em 1874. Ele nasceu lá em Montevidéu, no Uruguai, porém ele estudou na Espanha. Na Espanha também ele se tornou amigo de um grande mestre na arquitetura, o Gaudí. Sim, ele ajudou o Gaudí a fazer vitrais na igreja de Mallorca, trabalhou nas obras da Sagrada Família, sim, aquela igreja bonitona lá de Barcelona. Depois de um tempo ele acabou se mudando para os Estados Unidos, trabalhou na produção de brinquedos infantis lá e quando ele voltou para a Europa para estudar um pouquinho mais, ele teve contato com a arte neoplástica de Petit Mondrian e Theo van Doesburg. Esse contato com o neoplasticismo abriu muito a mente e o trabalho do Torres. Ele começou a entrar em contato com essa ideia da arte abstrata, do construtivismo e as ideias do neoplasticismo de pureza e uma conexão espiritual maior com a arte. E quando ele voltou para o Uruguai, no final ali da década de 1920, ele acabou já trazendo todas essas referências. Só que para o Torres Garcia não adiantava ele ficar preso a esses referenciais europeus, por mais universalistas que eles fossem. A gente tinha que se apegar também à nossa essência, à nossa raiz, à nossa cultura natal. E aqui na América a gente tem os índios, essa cultura indígena, a cultura africana que foi trazida também para a América. O Uruguai ele tem um folclore muito ligado à cultura africana, trazida pelos escravos ainda lá no passado, e as nossas raízes de um modo geral, como por exemplo os povos pré-colombianos, que foram dizimados e pouco se sabe deles hoje em dia. Para o Joaquim era muito importante a gente trazer à tona essas referências e mesclar isso tudo com o que havia de moderno. Tá, Rética, mas o que tem a ver tudo isso com o Ursal? Gente, o Joaquim Torres Garcia, lá no final da vida dele, lá por volta de 1944, ele lançou um livro chamado Universalismo Construtivo, uma contribuição para a unificação da América, sua arte e cultura. Dentro desse livro, o Joaquim propunha uma unificação da cultura americana, juntando aspectos do passado com os mais inovadores, esses aspectos modernistas para a criação de uma arte que valorizasse a América pelo seu próprio protagonismo. E a América, especialmente a do Sul e Latina, porque essa América era vista como inferior, como mais pobre, como ruim e tinha também sua cultura desvalorizada. Ele acreditava que deveria haver uma maior valorização desses aspectos culturais latino-americanos. Tenho dito Escola do Sul, porque, na realidade, nosso norte é o sul. Não deve haver norte para nós, senão por oposição ao nosso sul. Por isso, agora, colocamos o mapa ao contrário e, então, já temos uma justa ideia de nossa posição. E não como querem no resto do mundo. A ponta da América, desde já, prolongando-se, aponta insistentemente para o sul, o nosso norte. Em 1941, o Joaquim trouxe à tona essa discussão do nosso sul é o norte, fazendo uma discussão sobre a análise semântica da palavra norte. A gente usa o norte muitas vezes como uma ideia de guia. Estou procurando o meu norte. Nortear-se é sempre dar caminho. E se a gente divide o mundo entre norte e sul, então quer dizer que as populações do sul, elas têm que se nortear, elas têm que seguir uma tendência do norte, e o Joaquim ele começa a problematizar essa questão. Essas questões de como o mapa global é organizado, colocando as potências mundiais acima e as pobres
ao sul, né? Ele começa a problematizar toda essa questão, dizendo que a gente não tem que se nortear, a gente tem que desenvolver a nossa cultura do sul, assimilando e aceitando as nossas questões do sul, as nossas problemáticas e desenvolvendo um estilo de vida próprio. Ah, e a Europa tem cultura e tem arte. Por quê? Porque eles preservam a própria história, eles entendem os seus próprios povos. A gente tem uma diversidade étnica na Europa gigantesca, não existe uma homogeneidade, isso tudo é aceito, existem vários países na Europa. Enquanto na América a gente tem quantos países? Apesar de, previamente, existirem quantas etnias aqui? Ai, mas os Estados Unidos é o mais rico. É claro que os Estados Unidos é o mais rico. Ele desenvolveu um estilo de vida, o American Way of Life, e começou a vender isso para o mundo inteiro. E hoje em dia ele ganha muito dinheiro vendendo isso para outras culturas. A cultura não se aceita enquanto uma produção própria, um país, né, no caso, e acaba consumindo toda uma cultura que vem dos Estados Unidos enlatada, uma cultura americana que já vem pronta para ser consumida e dar dinheiro para eles, mantendo eles cada vez mais ricos. Para o Joaquim, isso era uma grande problemática, porque ao invés da gente se desenvolver, a gente vive preso a um estigma de escravo, de miséria, de vira-lata, e não é esse o intuito. Ele queria que a gente se aceitasse enquanto sul e se desenvolvesse enquanto sul, e não buscasse um norte, não buscasse se nortear, mas sim ter orgulho dessa origem sulista. E eu não estou falando aqui de movimentos separatistas sulistas, não. Estou falando aqui de uma cultura latina, de uma América Latina que tem uma diversidade de povos extremamente grande, uma América que é plural e que deveria aceitar essa pluralidade e se desenvolver com suas problemáticas. Ver o mapa da Ursal com essa América Latina invertida me lembra muito o mapa da América do Sul que o Garcia Torres fez, onde a América do Sul também estava invertida. Essa América do Sul invertida não buscando mais um norte, mas se afirmando como um norte, se afirmando como uma potência plural, cultural, rica, não mais uma questão de miséria, não mais uma questão que precisa ser norteada. Eu acho que o mapa da Ursal em si é uma grande reflexão sobre a nossa própria sociedade, como a gente se encara, como a gente se vê. E o mapa dorsal e também o mapa do Garcia Torres me faz pensar também que ele não se coloca ali num contexto global, ou seja, nem o mapa da Ursal, nem o mapa do Torres, eles querem se afirmar como o topo do mundo, eles simplesmente se colocam lá como uma valorização daquele povoado, daquele continente, daquela localidade, e não se coloca acima, não se coloca superior a nenhum outro, não se coloca um em cima e um embaixo, um rico e um pobre, só se coloca ali, leva a atenção simplesmente para aquela localidade. Não mais essa ideia de em cima e embaixo, mas sim lado a lado. Não é uma ideia de ultranacionalismo, é uma ideia de autoafirmação, de autoconhecimento. E você? O que você acha da Ursal? Você riu com os memes? Você acredita na teoria da Ursal? Será que um dia seremos a União das Repúblicas Socialistas da América Latina? Eu não sei. Eu sei que os memes são muito engraçados e que espero que possamos ter outros debates divertidos assim. Mentira, eu espero que a gente tenha debates sérios sobre o nosso país, que é isso que a gente está precisando. Consciência política, um grande beijo e tchau, tchau.